Pode o inimigo se levantar, se Deus te prometeu a vitória virá. Pode a terra abalar, pode o mar abalar, pode o inimigo se levantar, se... Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus sobre ti descer. E você vai ver a glória de Deus sobre ti descer. É glória que sobe, é glória que desce. Com poder tudo se aquece. É glória que sobe, é glória que desce. Com poder tudo se aquece. Glória, 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 glória. Jesus vai te batizar. Glória, 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 glória. Jesus vai te dar vitória. Glória, 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 glória. Jesus vai te batizar. Glória, 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 glória. Jesus vai te dar vitória. Dizem que amor verdadeiro é como um sonho sem fim. Peraí, o ritmo aí tá errado isso. Dizem que amor verdadeiro. Mais rápido um pouquinho. Tá ali. Dizem que amor verdadeiro é como um sonho Deus abençoe.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui em mais uma transmissão da Igreja Congregacional do Calvário, iniciando neste momento. Lembrando aos irmãos o motivo de estarmos realizando a nossa transmissão, tá? As atividades das igrejas em geral estão suspensas, as atividades públicas, devido à pandemia de Covid-19 que é provocado pelo novo coronavírus. Então, por esse motivo e devido aos decretos municipais e estaduais, nós estamos com as atividades públicas suspensas e este é o motivo de estarmos realizando as transmissões dos nossos cultos, terça-feira, quinta e domingo, aos amados irmãos, para estarem assim sendo alcançados e acompanhados de certa maneira pela igreja espiritualmente, na sua própria residência. Então esse é o motivo de estarmos realizando essa transmissão que nós gostamos sempre de frisar ao início das nossas atividades. Né? A igreja também está receptiva às suas contribuições, sua oferta, o seu dízimo. Na tela está passando a forma como você pode estar contribuindo e mantendo a casa do Senhor conforme a orientação bíblica. Amém? A Igreja do Calvário ela tem alguns endereços. Nós temos o endereço da igreja sede, tá? Que fica aqui na rua Paulo de Frontin, em Campina Grande, e é a igreja pastoreada pelo pastor João Bosco de Moraes. Além da igreja sede, aqui nós temos também a nossa congregação, a Igreja Congregacional do Calvário em Bomocongó 3, que fica na rua Valéria dos Anjos, número 194, também aqui em Campina Grande, no bairro de Bomocongó 3, esta igreja pastoreada pelo nosso pastor Antônio Júnior. Além da Bomocongó 3, nós temos também uma congregação na Liberdade, tá? A nossa congregação na Liberdade fica na rua Padre Pedro Serrão, número 207. Essa é dirigida pelo presbítero Ângelo Roncalli. Nós também temos as nossas igrejas, nossas congregações em outros municípios. A exemplo da igreja no Alto Sertão, na cidade de Tavares, a Igreja Congregacional do Calvário em Tavares, que é dirigida pelo presbítero Adenildo. Como também no distrito de Nazaré de Pocinhos, um distrito do município de Pocinhos, essa está sob a tutoria do nosso presbítero Jefferson, fica ali no distrito de Nazaré de Pocinhos. E por fim, nós temos também no município de Riachão do Bacamarte, na zona rural, no sítio Torre, às margens da BR-230, nós temos a nossa congregação lá dirigida pelo presbítero Oséias. Tá? Então esses são os endereços onde você pode achar a nossa comunidade instalada. Estamos de portas fechadas para as reuniões públicas, mas esses são os endereços das nossas igrejas. Tá? Você pode acompanhar sempre as nossas transmissões, irmãos, pelas nossas plataformas digitais, nossas redes sociais. Né? Nós temos o Instagram, nós estamos no Instagram, você vai procurar IECC Oficial, é o nosso Instagram da Igreja Congregacional do Calvário. Você também vai ter o Facebook da igreja, você vai pesquisar IEC, de Igreja Evangélica Congregacional Calvário. Tá? Você também vai achar a nossa rede social no Facebook e a nossa página no Facebook e no YouTube, IEC Calvário. Também estamos no YouTube. Nessas três plataformas você acompanha as transmissões. E também em parceria nós temos a página do programa Toque no Altar. Você vai procurar Toque no Altar e você também no Facebook vai achar a transmissão lá no Facebook dos irmãos do programa Toque no Altar. Vocês vão ficar agora com algumas imagens, certo? Essas imagens são dos nossos irmãos que acompanham as nossas transmissões. Tá? A gente pede que você também faça o mesmo para que você resista a sua participação aqui conosco na transmissão. Tá? Você está vendo aí o nosso presbítero Juarez, né, acompanhando da sua residência a nossa transmissão. Nós temos o casal aí, Alessio e Dani, com o pequeno Isaac, também sempre acompanhando. Esse foi do culto do último domingo. Aqui, irmãos, foi um registro feito por mim, né, da nossa técnica durante a transmissão da mensagem do último domingo. Tá? Então, também faça os seus registros. Lembre-se sempre de tirar uma foto, de preferência, de frente à TV, mostrando a nossa transmissão. No YouTube, tá? Você pode fazer interação conosco, com os nossos irmãos que estão na técnica,
fazendo seu pedido de oração, né? E participando da forma que você achar melhor. Você vai lá no YouTube, clica em chat, lá vai abrir uma caixa de diálogo e você pode deixar a sua mensagem, que os meninos vão estar aí acompanhando e interagindo com você. Compartilhe, irmãos, compartilhe esses links nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa transmissão, em nome de Jesus. Se você estiver assistindo no celular, se você não estiver assistindo na TV, na sua Smart TV, estiver acompanhando no celular, você pede para outra pessoa fazer o registro que você está acompanhando pelo celular e depois você manda essa mensagem, essa foto para a gente, né, para a gente também estar mostrando aí. Irmãos, avisos dados, nós vamos iniciar o nosso culto desta terça-feira, amém? Nós vamos orar, baixe sua cabeça onde você estiver em casa. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado pelo Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia que tem nos alcançado, Pai. Muito obrigado pela Tua provisão. Muito obrigado porque o Senhor é o Senhor de nossas vidas. O Senhor é o nosso Salvador. Nós Te louvamos por tudo, ó Pai. Nós Te louvamos porque o que o Senhor conquistou na cruz por nós, ó Pai, nada que nós possamos fazer pode pagar esse alto preço pago com sangue no madeiro, ó Pai. Nós Te louvamos por isso. Nós Te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que se iniciou. Nós Te agradecemos por toda a comunidade da Igreja do Calvário. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós temos passado por momentos difíceis, ó Pai. Alguns estados, algumas cidades têm passado por um cerco muito mais rigoroso do que nós aqui em Campina Grande. Mas nós cremos que o Senhor reina absoluto, que o Senhor está no controle de tudo. E é isso que nos traz paz. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa e nos abençoa nesta noite, ó Pai. Usa o pessoal do louvor, para que essa mensagem, ó Pai, toque os corações, para que tudo aquilo que seja feito, ó Pai, esteja de acordo com a Tua vontade, para que Teu nome cresça, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado. Estamos aqui para prestar um culto a Ti. Nós louvamos por tudo. Abençoa cada lar que está aí receptivo a essa transmissão. Abençoe a nossa liderança da igreja, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, tá? Na transmissão aí você vai ver o texto, você vai acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura e você acompanha aonde estiver. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler a partir do verso 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor, registrada em Isaías 40, a partir do verso 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para eles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arregou na terra o seu tronco e já secam, quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis? Para quem lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Senhor, esse é o Deus de nossas vidas,
a quem nós devemos confiar todo o nosso viver. Amém? Nós vamos ficar agora com o momento de cânticos dessa noite. Seja abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para bendizer o excelso e sublime nome do nosso Deus. Jesus disse certa vez: não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e este estará convosco para sempre. E graças a Deus, porque temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o nosso guia, o nosso amigo Espírito Santo de Deus. Nós vamos louvar um hino. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras para dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras para dizer, quando teu amor invade o meu viver, toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Glória seja dada ao santo nome do Senhor, o Espírito de toda a criação que está conosco, nos acompanhando e nos guiando, nos direcionando pelo reto e bom caminho que o Senhor nos preparou. Ao Senhor toda honra e glória, louvor e adoração, a Ele que é digno
de todo louvor e toda adoração. Nós vamos louvar mais um cântico. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Jesus, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já corri tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. A palavra do Senhor, escudo para os que nele crê. A tua palavra, Senhor, escudo para os que nele crê. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus é escudo para nós, ensinamento precioso para a nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos declarar: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação.
és a minha rocha, minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tomar tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Que Deus continue a nos abençoar. Amém, irmãos. Belíssimos louvores entoamos ao Senhor. Que Deus possa abençoar o diácono Genildo, sua esposa, o irmão Irinaldo. Vamos dar prosseguimento ao nosso culto. Nós vamos agora, irmãos, orar. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos fazer uma oração intercessória, uma oração de quebrantamento, uma oração de confissão de pecados. Primeiro nós vamos orar pedindo perdão dos nossos pecados. Depois nós vamos orar, irmãos, por alguns membros da nossa igreja. Nós vamos orar pela irmã Francisca ali da Torre. Nós vamos orar pelo nosso querido adolescente Isaac. Nós vamos orar também pela missionária Marinalva. Nós vamos orar também pela irmã Cássia, da nossa congregação de Nazaré de Pocinhos, como também nós vamos continuar orando por Aurora. Amém? Feche seus olhos em casa, nós vamos fazer essa oração. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, Pai. Nós pedimos humildemente aos teus pés que o Senhor possa perdoar a cada pecado cometido, ó Pai. Daqueles que nós cometemos e temos ciência, aqueles que nós não percebemos e cometemos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. O Senhor nos livrou do domínio do pecado, o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou, mas nós não estamos livres, ó Pai, da agência, nós não estamos libertos totalmente desse mundo pecaminoso e por vezes, ó Pai, nós falhamos,
tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Que essa oração ela seja sincera a cada um, ó Pai, e que o Senhor assim nos escute. Nos perdoa, Pai. Nós te pedimos agora, ó Pai, intercedemos por aqueles irmãos que são nossos irmãos no Senhor, a qual o Senhor também os adotou por meio do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, e que nós agora colocamos a Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe nosso querido irmão Isaac, que a sua recuperação logo seja estabelecida, ó Pai, o abençoe sua família, Diácono Sidney, sua mãe, sua irmã, que essa família, ó Pai, esteja debaixo da Tua bênção, que essa família, ó Pai, tenha sido alcançada pela Tua misericórdia, ó Pai, que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer, abençoe o Teu servo Isaac, abençoe também a irmã Cássia, ali em Nazaré de Pocinhos, que o Senhor estenda a sua mão sobre ela, que a Tua vontade também seja feita em nome do Teu Filho amado Jesus, pela missionária Marinalva, por todos os enfermos da Tua casa, ó Pai. Nós também oramos e agradecemos pela vida da pequena Aurora, que já passou por tantas coisas, ó Pai. Mas nós ainda continuamos intercedendo pela sua vida, para que ela continue se desenvolvendo e assim, ó Pai, tenha o fluxo normal de sua vida, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado também, te pedimos pela irmã Francisca, ali na congregação da Torre, que o Senhor também leve cura até aquele local, que o Senhor faça a Tua obra ali, que o Teu nome seja glorificado através de todos esses irmãos, todas essas vidas, ó Pai, que a Tua glória seja manifesta, com a Tua vontade sendo cumprida e entendida na vida desses irmãos. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez te pedindo perdão dos nossos pecados também. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora iniciar a mensagem dessa noite, que é a continuação da nossa série de estudos que ficou intitulada como Rompendo em Fé, o gozo na adversidade, que é o estudo baseado no livro do profeta Abacuque. Irmãos, nós tivemos aqui exposições já das mais preciosas. Todos aqueles que estiveram aqui nesse púlpito honraram de fato o púlpito dessa igreja e a palavra que o Senhor colocou em seus corações, e nós fomos grandemente abençoados. E hoje nós vamos também dar continuidade a essa série de estudos em Abacuque, tá? Então, como eu já disse, tivemos aqui excelentes exposições sobre o drama, como coloca o pastor Hernandes Dias Lopes, do profeta Abacuque, em meio ao pecado e a situação que Judá estava passando. Faremos hoje, irmãos, a exposição dos versículos de 6 a 20 do capítulo 2 de Abacuque, continuando assim a mensagem que o professor Natan fez na última quinta-feira. Possivelmente, na verdade já está agendado, quinta-feira nós vamos dar continuidade a esse estudo, onde o pastor Júnior irá encerrar essa série de estudos sobre o capítulo 3, que é a famosa oração de Abacuque, tá? Então, abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 6, tá? O professor Natan, na última semana, no último culto, ele fez a introdução desse capítulo, tá? Né? Aqueles que vivem por fé, e agora nós vamos dar continuidade a esse capítulo. Então, se você já abriu a sua Bíblia, acompanha aí na tela, vai estar também o texto, Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 6, nós vamos ler até o verso 20, e durante a exposição nós vamos retornando a estes versículos. Diz assim a palavra do Senhor: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um só dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue
dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes na tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem contra o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Ignômia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, nós vamos continuar esse estudo. E nós vimos até aqui, pelos demais expositores, que o profeta Abacuque, ele estava meio que perplexo pela demora de Deus em julgar a iniquidade do povo. Pois, diferentemente de Jeremias, que era um dos seus contemporâneos, ele não esperava mais o arrependimento do povo, ele não esperava mais o arrependimento do povo de Judá, mas sim, ele já esperava o castigo de Deus. Após Deus conversar com Abacuque, se revelar a ele e replicar o que o profeta estava afirmando, ele afirma que usaria um povo como vara de correção. E Abacuque agora se depara com uma outra questão. Deus diz a Abacuque que usará os caldeus, ou seja, os babilônios, para corrigir Israel, corrigir Judá, corrigir o povo de Deus. E agora qual é o grande dilema de Abacuque? Abacuque, que clamava pelo castigo do Senhor ao povo tão incrédulo, que caiu mais uma vez no pecado da idolatria, como outras tantas vezes. Ele agora recebeu a resposta positiva do Senhor, de que Deus iria corrigir o seu povo, mas que a vara que Deus usaria seria um povo ainda mais incrédulo do que Judá, os babilônios. Deus usará um povo ainda mais ímpio contra o seu próprio povo? Abacuque faz esse questionamento. E aí nós vimos na última exposição do professor Natan, de que apesar de Deus usar um povo iníquo para punir o povo de Israel, o povo de Deus, o povo de Judá naquela situação onde Abacuque estava inserido, porém, os justos viverão pela fé. E aí nós vamos entrar no texto propriamente dito de hoje. Entretanto, apesar de que Deus usar um povo
e iníquo, para corrigir o povo de Judá, o povo de Deus, que estava distante do Senhor, Deus não deixa de registrar a Abacuque, a mostrar a Abacuque, de que ele conhece os seus, e que os seus ele vivifica pela fé. Deus conhece o justo e pune o soberbo, pune o iníquo. Essa é a mensagem de hoje. Deus conhece o justo, mas ele pune o soberbo. Deus é justo, irmãos. No texto que faremos a exposição de hoje, Deus nos abençoa com uma clara demonstração de um dos seus atributos, que é a sua soberania. Os maus podem até prevalecer por um tempo, como de fato aconteceu com a Babilônia. A Babilônia ela prevaleceu durante muito tempo, inclusive subjugando o povo de Deus, cumprindo assim a profecia que nós vimos nos profetas, como nós estamos vendo em Abacuque. Os maus podem prevalecer por algum tempo, porém, Deus os destrói e Ele prevalece. A passagem conhecida, irmãos, que nós lemos, conhecida como os 5 ais contra os caldeus, ou as 5 ameaças, ou as 5 condenações de um povo soberbo, um povo que não procede de Deus, é o que nós vamos expor nesta noite. Os 5 ais, as 5 condenações sobre atitudes do Senhor contra o próprio mal. O congregacional Dr. Martyn Lloyd-Jones, em seu livro Do Temor à Fé, estudo sobre Abacuque, ele diz o seguinte: os 5 ais registrados nesse capítulo expressam bem a verdade não só a respeito aos caldeus, mas como um princípio universal da história. Tudo o que é mal está sob o juízo de Deus. Os maus podem triunfar por algum tempo, mas a sua sentença está selada, está fixada. E aí nós olhamos para os nossos dias, olhamos para as coisas contemporâneas a nós e pensamos: como pode o mal prevalecer? Como pode o mal estar reinando? Como nós podemos estar subjugados a este mal? E a resposta vem do próprio Deus. Esse mal, o seu juízo já está selado sobre ele. Apesar de nós estarmos em momentos onde o mal é perceptível estar sobre um período de domínio, nós temos a certeza em Deus, conforme Abacuque nos mostra nesse livro, de que o tempo deles está contado e que a sentença de Deus está fixada. E aí, irmãos, na verdade esse trecho ele começa já no versículo 5, que fez parte da exposição passada, onde ele fala que assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aí ele vem no versículo 6, e ele diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. Ou seja, tudo agora que nós vamos ver a partir do versículo 6 está relacionado a quem está se referido no versículo 5. Muitos estudiosos, teólogos, historiadores vão dizer que se trata dos caldeus, e de fato se trata dos caldeus porque esse povo é quem vai subjugar Judá. Porém, ele se aplica a todas as pessoas que praticam o mal. E Deus condena essas atitudes. Os 5 ais, 5 atitudes corruptas dos soberbos que Deus abomina, que Deus reprova, e que vão de encontro, irmãos, com princípios da própria palavra de Deus, como por exemplo, os mandamentos do Senhor. Se você prestar atenção, e eu não vou entrar nesse mérito propriamente dito, mas todos esses ais, ou todas essas condenações, a qual Deus se refere ao povo mau, estão ligados com quebras
de alguns mandamentos. Mas nós vamos começar hoje expondo esses 5 ais, esses cinco condenações, ou essas 5 atitudes que Deus reprova, porque são atitudes corruptas dos soberbos. O primeiro ai, ou a primeira atitude corrupta que Deus condena, nós vamos encontrar no versículos de 6 a 8, que Hernando Dias Lopes ele vai tratar como a corrupção econômica. Olha só o que diz o versículo 6, a parte B. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojastes as muitas nações, todos os quais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A ganância dos caldeus, irmãos, desse povo mau não tinha limites. A disposição deles era acumular além do necessário. Era como uma fome insaciável. Por esta razão, eles aumentavam sua culpa, seus inimigos e o seu perigo. O enriquecimento ilícito, irmãos, é maldição e vai de encontro ao 8º mandamento: não furtará. Dá, irmãos, também uma falsa sensação de segurança. Usa de meios opressores e tem consequências desastrosas. E o Senhor diz: ai desses. Ai desses. Ai desse povo que assim é corrupto. Ai desse povo. O segundo ponto, irmãos, que nós vamos encontrar nessa exposição está nos versículos 9 a 11. É a corrupção do poder social. Diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. O profeta Abacuque continua falando acerca da riqueza ilícita, e que essa riqueza ilícita dos caldeus e seus lucros criminosos, os destacam socialmente. Se nós estudarmos um pouco a história, irmãos, nós vamos ver que os babilônicos eram um povo pomposo. Assim como as grandes nações, os grandes poderios que passaram pela terra, são povos que gostavam de expor toda a sua riqueza. E, historicamente, nós vamos ter uma das 7 maravilhas do mundo nessa antiga Babilônia, que era o Jardim Suspenso. Das maravilhas antigas do mundo antigo. E o povo era corrompido socialmente, porque toda a riqueza era usada para expor esse domínio. Eles se encastelavam em seus grandes palácios, dentro da cidade, da pomposa cidade da Babilônia. Sentiam-se seguros e inabaláveis, invulneráveis. Mas nós sabemos que baixou uma noite de uma bebedeira para que esse povo fosse destruído. Assim como está registrado em Daniel, no capítulo 5. Contudo, irmãos, o reino de Deus, ele é indestrutível. Ele é eterno. Ele permanecerá. E seus limites não estão aqui. Os seus limites
jamais serão alcançados. Essa terra, esse reino jamais será abalado. E o Senhor condena, o Senhor lança maldição, não só sobre uma corrupção econômica, mas também uma corrupção social. O terceiro ai, ou a terceira maldição, a terceira condenação sobre atitudes corruptas de um povo mau, nós vamos ter destacados do versículo 12 ao versículo 14, que é a corrupção do poder, da política, do caminhar das sociedades, do povo em si. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus de fato julgará as nações edificadas com sangue, aquelas nações que são estabelecidas, aqueles poderes, aqueles governos que são estabelecidos na base da violência. Como, por exemplo, irmãos, nós temos o conhecimento na história recente de vários poderes, de várias ideologias políticas que foram estabelecidas através da violência, através do sangue de inocentes. O profeta está se referindo às edificações construídas pelos conquistadores nas terras conquistadas, depois de matar, dominar os próprios donos. Os reinos do mundo vão sucumbir. E esses reinos que são estabelecidos em violência, em desonra, a qual o Senhor não abençoa, cairão. A sentença de Deus já está fixada, como Martin Lloyd Jones diz. Porém, no versículo 14, diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Deus estabelecerá o seu poder. O quarto ponto, irmãos, que a corrupção moral, ela está do versículo 15 ao versículo 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e os que embebedam para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Ignômia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Quem humilha, quem degrada, quem coloca a população em uma situação moralmente vergonhosa, como o versículo traz aqui a questão de embebeder o outro para mostrar suas vergonhas, atrai para si o juízo do próprio Deus. Não tem como pensar diferente. Deus é o vingador, conforme Hernandes Dias Lopes diz, daquele que degrada o próximo para o explorar. Toda violência, irmãos, toda sorte de violência, todo tipo de humilhação extrema, todo tipo de situação comprovadamente vexatória, ela vai de encontro a Deus e aquilo que Deus estabeleceu. É um atentado contra Deus. E por fim, irmãos, o último ai vai falar justamente da corrupção espiritual. Corrupção essa que não só os caldeus cometem, mas por vezes nós vamos encontrar no Antigo Testamento o próprio povo de Deus elegendo outros ídolos para o lugar do Senhor, que é a corrupção
espiritual, a própria idolatria, conforme nós vemos nos versículos 18 e 19. A idolatria, irmãos, é uma abominação a Deus. Idolatria, irmãos, trocando em miúdos, é você colocar algo no seu coração que Deus deveria estar preenchendo absoluto. Idolatria também é quando você coloca toda a sua confiança, quando você coloca toda a sua esperança, quando você coloca todas as suas expectativas em algo que não é Deus. É quando você confia, quando você espera, quando você tem toda a sua esperança em algo que não é Deus. Idolatria, não só de homens, não só de objetos, como o texto de Abacuque diz, mas de pessoas, de lugares, ao dinheiro. Nós esperamos e temos esperança de que algo de bom aconteça, e essa esperança não está fixada no Senhor. Idolatria. Nós temos a famosa passagem do Antigo Testamento, registrada no Pentateuco, onde Moisés sobe ao monte, o povo tem saído do cativeiro, está caminhando no deserto. Deus chama Moisés ao monte, o povo que foi liberto já reclamava, e Moisés não aparecia, e o povo de Deus estabeleceu o seu ídolo, num curto espaço de tempo. Por isso que essas acusações, elas não são apenas sobre os caldeus. Abacuque faz referência aos caldeus, porque será esse povo que será a vara de disciplina para Israel. Porém, Deus condena todas essas atitudes corruptas desses homens soberbos. A idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. Os ídolos são absolutamente impotentes, conforme ele coloca aqui. Conforme Abacuque, no versículo 19, nos diz: ai daquele que diz ao madeiro, acorda! E mais para frente ele diz: estão cobertos de ouro e prata, mas no seu interior não há fôlego de vida. O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Hernando Dias Lopes define a idolatria no seu comentário sobre Abacuque da seguinte maneira: a idolatria é falta de entendimento, é ausência de lucidez, é a morte da razão. A idolatria não é algo neutro, ela provoca a ira de Deus, conforme está em Romanos 1, do versículo 18 ao 23. A idolatria é um insulto ao Criador. A idolatria é uma corrupção do culto divino. Estamos aqui para cultuar ao Senhor. E a idolatria é a corrupção desse cultuar divino, de nos prostrarmos ao Senhor, quando nós nos prostramos a outras coisas que não Deus, que não o Senhor. E Abacuque, irmãos, finaliza apontando para Deus. Não apenas em contraste e para dizer que esses ídolos nada valem, que o Senhor se valerá por si só, mas com toda a corrupção e soberba daqueles que não vivem por fé. Versículo 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Somente Deus é soberano e digno de adoração. Somente Ele. Somente Ele. Estamos caminhando para o final, irmãos. Então, que conclusão nós tiramos desses ais, dessas maldições, dessas condenações sobre o soberbo, que por vezes está ali, como a Babilônia esteve, e que subjugou Israel? Deus revela diante do profeta Abacuque, irmão, sua majestade e traz resposta às suas inquietações. Abacuque compreende agora que Deus jamais perderá o controle da situação. Vamos recapitular um pouco.
Abacuque está preocupado porque Deus não está punindo o seu povo idólatra, o seu povo que se voltou contra si. Abacuque tem a resposta do Senhor: vou castigar, mas vou usar os caldeus. E Abacuque se vê perplexo porque ele diz: vou agora ser subjugado por um povo mais ímpio do que o meu? Ele não entende a princípio. Deus vai conversar com Abacuque, continua esse diálogo, essa revelação ao profeta. E agora ele entende que esse povo que é mais ímpio do que o povo de Deus, que Deus condena todas essas suas atitudes, a sua sentença está fixada por ele. Abacuque compreende agora que Deus jamais perderá o controle da situação. As rédeas da história, como Hernandes gosta de falar, sempre estiveram em suas mãos. Os reinos do mundo passariam, mas o reino de Deus seria estabelecido eternamente, pois o Senhor Supremo, Rei do Universo, está no seu santo templo e toda a terra deve se curvar diante dele. Abacuque, eu vou punir o meu povo. Vou usar um povo, inclusive, mais ímpio do que o meu próprio povo. Mas eu estou sob o controle dessa situação. E esse povo também terá o seu castigo. De fato, aconteceu como está registrado em Daniel. O povo volta para a sua terra. E nós estamos aqui hoje, irmãos. Deus sob o controle de todas as coisas. O Senhor é soberano. É isso que Abacuque começa a entender. E agora, irmãos, Abacuque, depois de entender tudo isso, nos próximos versículos, a partir do capítulo 3, nós vamos ter a belíssima passagem que registra a oração do profeta Abacuque, onde agora, acalmado pelo Senhor, tendo suas inquietações respondidas pelo Senhor, ele vai orar. E nós vamos ver na próxima quinta-feira o desenrolar dessa oração e entender porque nós rompemos em fé e temos gozo nas provações. Queria, antes de encerrar, trazer algumas lições para nós desse texto nessa noite. Então, podemos tirar pelo menos 4 lições dessa passagem. Precisamos viver por fé, irmãos, e viver a justiça de Deus, mesmo em meio às incertezas. A graça de Deus se revela a nós e nos basta. É isso que Abacuque começa a entender. Apesar de todas as dificuldades, de seu povo estar prestes a ser subjugado por um povo ainda mais ímpio, a graça do Senhor se revela e nos mostra que é suficiente. Uma segunda lição, irmãos, é que aqueles que se opõem ao Senhor, o soberbo, conforme o texto traz, que Deus também o conhece, Deus o punirá. Mesmo que pareça estável, seguro, Deus o castigará. Mais uma vez eu queria reforçar, Martin Lloyd-Jones diz, sua punição está fixada pelo próprio Senhor. A glória é exclusivamente do Pai. E apenas o seu reino será eterno. Irmão, se a gente parar e olhar para a história, nós vamos ver gigantescos povos que se levantaram durante várias etapas da história, e todos esses povos caíram. Por exemplo, nós vamos ter o Império Egípcio que caiu, nós vamos ter o próprio Império Babilônico, nós vamos ter o Império dos Gregos, nós vamos ter o Império dos Romanos, irmãos, que dominavam todo o mundo conhecido, inclusive o mundo bíblico que nós vemos no Novo Testamento. Uma nação que parecia não cair, perfeita politicamente, economicamente, estrategicamente, militarmente, e ela rui sem nem perceber, irmãos. Mas apenas o reino do Senhor é eterno. Essa glória Deus não divide com ninguém, a sua glória.
Uma terceira lição, irmãos, é que podemos tirar desse texto que Deus é santo, que Ele condena o pecado e punirá severamente o pecador, independentemente da sua etnia, da sua nacionalidade. Deus punirá os soberbos. Deus condena o pecado, ai daquele, e punirá severamente esse pecador. E por fim, irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. Tudo que está sob seu controle se cumprirá. Confiemos nele, irmãos. Conforme nós lemos no início, Ele é aquele que está com os pés sobre o globo da terra, conforme o profeta Isaías. É Deus sobre todas as coisas. Criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. É o Deus que pune o soberbo, mas vivifica os seus pela fé. Vamos orar. Te louvamos, ó Pai. O Senhor, como Tu és maravilhoso. Essa mensagem, ó Pai, que o Senhor revelou ao profeta Abacuque, nos traz uma enorme paz, nos traz uma esperança absoluta no Senhor, ó Pai. Devemos ser submetidos ao Teu poder. Nós não podemos perder de mente, ó Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de todas as situações. Por mais que pensemos que o mal está vencendo, que está dominando, que está vencendo, ó Pai, o Senhor está no controle. E o tempo do Senhor chegará. E que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor é aquele que estabelece os reinos, que faz cair os reinos e que estabelece a paz. E que o único estado incorrupto, incorruptível, puro, santo e eterno é o Teu reino, Pai. Que nós almejemos estar no Teu reino. Muito obrigado, ó Pai, pelo culto desta noite, por essa mensagem. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que se entregou por nós. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos a nossa transmissão de hoje, nós temos alguns últimos avisos. O programa Opção para a Vida, ele está de segunda a sexta na TV Master, no canal 20 da TV a cabo, às 6 horas da manhã. Bem como no seu canal do YouTube, tá? A única ressalva que o programa Opção para a Vida nos faz é que, devido à crise do momento, não é? O contrato com a TV maior, a TV aberta, ela foi encerrada. E por isso não está sendo exibida, está sendo exibido apenas no YouTube e no canal a cabo. Irmãos, nós temos devocionais diárias, todos os dias. Irmãos, professores e oficiais e nosso pastor João Bosco de Moraes, tem nos abençoado através de devocionais. Esses devocionais saem todos os dias em nossas redes sociais, tá? E também é postado nos nossos grupos de WhatsApp, então acompanhe, tá? Por exemplo, hoje nós tivemos a devocional da missionária Marise, tá? E também é lançada no programa Toque no Altar, tá? Todos os domingos, irmãos, nós temos pela manhã, nós não temos a devocional, porém nós temos as aulas da escola bíblica, tá? Às 9 horas da manhã são as aulas para criança, apenas no YouTube. A aula é lançada às 9 horas e você pode assim assistir com seus filhos e colocar as crianças para assistir essa aula. E às 10 horas é a aula dos adultos, que está havendo uma alternância entre a classe Ebenezer e a classe da mocidade. No último domingo nós tivemos a aula sobre o Sermão do Monte com o presbítero Jefferson, por exemplo. A próxima será da classe Ebenezer, tá? Nossos cultos, irmãos, no domingo à noite, sempre às 18h30, nos nossos canais que nós já citamos, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Como também no Facebook do Toque no Altar.
E terças e quintas, nós estamos atualmente com a série de Abacuque, sempre às 19h30. Essa série será encerrada quinta-feira com o pastor Júnior, como eu já disse, expondo o capítulo 3. E aí a novidade que vai trazer o próprio pastor Júnior, quinta-feira ele vai dizer qual será o nosso próximo série de estudos, às terças e quintas, até que tudo se resolva e essas transmissões online, elas sejam substituídas novamente pelos cultos públicos e esses instrumentos virtuais sejam usados em outros momentos. Amém? Então, irmãos, nós queremos agradecer a presença de todos, a participação, e que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Do início. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor.